Já está na hora de te internar em um asilo. Você só dá trabalho. Foi isso que minha nora me disse na noite de Réveillon, na frente de toda a família, enquanto todos brindavam a chegada do Ano Novo. Eu tinha acabado de servir a ceia que levei o dia inteiro preparando. O peru estava perfeito, a farofa crocante do jeito que meu filho sempre gostou desde pequeno, a rabanada com aquele toque de canela que é tradição na nossa família há gerações. Mas nada disso importou. Para ela, eu era apenas um estorvo, um peso, alguém que precisava ser descartado. E sabe o que foi pior? Meu filho, meu único filho, aquele menino que carreguei no colo, que criei sozinha depois que meu marido nos abandonou, aquele homem que jurei que seria diferente do pai, simplesmente abaixou a cabeça e não disse nada. O silêncio dele doeu mais que as palavras dela. Naquele momento, em pé na sala decorada com as mesmas enfeites de Natal que eu mesma tinha colocado, percebi que tinha me tornado invisível na minha própria casa. Ou pior, tinha me tornado um problema a ser resolvido. Antes de continuar, quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Se você está me ouvindo agora, comenta aí de que cidade você é, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque o que aconteceu depois dessa noite de Réveillon mudou minha vida completamente, de um jeito que ninguém, muito menos minha nora, poderia imaginar. E olha, essa é apenas uma das muitas histórias reais que compartilho aqui. Fica comigo até o final, porque você não vai acreditar no que aconteceu. Naquela noite, depois que ela disse aquelas palavras, eu simplesmente me levantei da mesa. Não gritei, não chorei na frente deles, não dei escândalo. Subi para o quartinho dos fundos onde eu dormia, aquele que antes era a despensa e que minha nora, gentilmente, transformou no meu espaço quando eles assumiram a casa. Arrumei minhas coisas numa mala velha, a mesma que usei quando vim do interior para São Paulo há mais de 40 anos. Coloquei apenas o essencial, algumas roupas, documentos, a foto do meu casamento e a foto do meu filho bebê. Desci as escadas enquanto ouvia risadas na sala. Eles já tinham esquecido de mim, já estavam celebrando, provavelmente aliviados que eu finalmente tinha entendido o recado. Fechei a porta sem fazer barulho e caminhei pela rua vazia. Era véspera de Ano Novo. Fogos explodiam no céu. As pessoas celebravam nas suas casas e eu, uma senhora de 63 anos, estava na rua com uma mala, sem destino, sem rumo, sentindo que toda a minha vida tinha sido em vão. Fui andando até a estação de trem. Não tinha para onde ir, mas precisava sair dali. Sentei num banco da plataforma vazia e foi só então que desabei. Chorei como não chorava há anos, talvez décadas. Chorei por tudo que tinha sacrificado, por todas as vezes que engoli o desrespeito, por todas as noites que fingi não ouvir os comentários maldosos, por ter acreditado que amor de mãe seria suficiente para manter meu filho do meu lado. As lágrimas caíam e eu não conseguia parar. Meu corpo inteiro tremia, não sei se de frio ou de dor, provavelmente os dois. Foi quando senti uma mão suave no meu ombro. Levantei os olhos e vi uma moça jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, com um olhar gentil, preocupado. "A senhora está bem? Precisa de ajuda?" ela perguntou. "E sabe aquelas horas que você está tão quebrada que não consegue mais segurar nada dentro?" Foi assim. Contei tudo para aquela desconhecida, cada detalhe daquela humilhação, e ela me ouviu com uma atenção que meu próprio filho nunca me deu. Quando terminei, ela pegou o celular, discou um número e eu ouvi ela dizer algo que não fazia o menor sentido naquele momento. "Pai, é ela. Acabei de encontrar. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante 38 anos dediquei cada segundo da minha vida ao meu filho Rafael. Quando descobri que estava grávida, meu marido, o Rogério, ainda era um homem presente, trabalhava como mecânico. Tínhamos uma vida simples mas digna, num bairro operário da zona leste de São Paulo. Mas a gravidez mal tinha chegado no 5º mês quando ele simplesmente desapareceu. Literalmente. Saiu para comprar cigarro, como dizem nas histórias, e nunca mais voltou. Depois descobri que tinha fugido com uma cliente da oficina, uma mulher que tinha carro importado e promessas de uma vida melhor.
Me deixou grávida, sem dinheiro, morando num barraco alugado que mal tinha água encanada direito. Podia ter desistido. Muita gente na minha situação teria desistido. Mas olhava para minha barriga e sabia que tinha uma vida dependendo de mim. Comecei a trabalhar como faxineira, limpava 3, 4 casas por dia. No 9º mês de gestação, ainda estava de joelhos lavando o chão, porque não podia parar, não tinha direito a parar. Rafael nasceu num hospital público, parto normal, sem nenhuma complicação, graças a Deus. E quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, jurei para mim mesma que ele nunca passaria pelas dificuldades que eu passei, que ele teria educação, oportunidades, que seria alguém na vida. E lutei por isso. Nossa Senhora, como lutei. Trabalhava de dia como diarista, de noite fazia faxina em escritórios, nos finais de semana lavava roupa para fora. Dormia 4, 5 horas por noite, quando muito. Rafael ficava com uma vizinha durante o dia, e à noite, enquanto ele dormia, eu saía para trabalhar. Quando ele tinha 5 anos, consegui um emprego fixo numa empresa de limpeza, com carteira assinada, benefícios. Parecia que, finalmente, as coisas estavam melhorando. Coloquei Rafael numa escola pública boa, acompanhava o dever de casa todos os dias, mesmo exausta, ia em todas as reuniões, participava de todas as festas. Ele nunca, nunca mesmo, ficou sem nada que precisasse. Enquanto outras mães compravam roupas para si, eu usava as mesmas 3 blusas durante anos para poder comprar tênis de marca para ele, para que não fosse zoado na escola. Quando Rafael entrou na adolescência, comecei a fazer horas extras, pegar mais trabalhos, porque sabia que logo viria a faculdade e eu queria que ele estudasse, que tivesse um diploma, que fosse doutor ou engenheiro, alguém respeitado. Ele passou em administração numa faculdade particular. E lá fui eu pagar mensalidades caríssimas, apertando cada centavo, vivendo de arroz e ovo para que não faltasse nada para ele. Nunca, em nenhum momento, pedi nada em troca. Mãe não pede, mãe dá. Foi o que sempre acreditei. Foi na faculdade que Rafael conheceu a Patrícia. Linda, não vou negar, toda produzida, vinha de uma família com um pouco mais de condições que a gente. O pai dela tinha uma pequena empresa de contabilidade. A mãe era professora aposentada. Quando ele me apresentou ela, percebi na hora o jeito que ela me olhou, como se estivesse avaliando mercadoria num supermercado e não tivesse gostado do que viu. Mas engoli. Engoli porque Rafael parecia apaixonado, porque eu queria que ele fosse feliz, porque achei que com o tempo ela me aceitaria, me veria como uma sogra presente, amorosa. Que ilusão! Logo depois que Rafael se formou, conseguiu um emprego bom numa multinacional, graças aos contatos do pai da Patrícia. Eles começaram a namorar sério, e eu, mesmo ganhando pouco, ajudava nas saídas deles, dava dinheiro para o Rafael levar ela em restaurantes bacanas, comprar presentes. Patrícia nunca, nunca mesmo me agradeceu por nada. Mas eu não ligava. Não estava fazendo aquilo por ela, estava fazendo pelo meu filho. Quando anunciaram o noivado, Patrícia deixou claro que não queria uma festa simples. Queria buffet, decoração, vestido importado, tudo do bom e do melhor. A família dela pagou a maior parte, mas mesmo assim tive que contribuir. Vendi as poucas joias que tinha, umas peças de ouro que eram da minha mãe, a única herança que recebi quando ela morreu. Usei o dinheiro para ajudar no casamento, para que meu filho tivesse a festa que a noiva dele exigia. E foi uma festa linda mesmo, não posso negar. Mas durante toda a cerimônia, Patrícia mal olhou na minha cara. Nas fotos oficiais, pediram para eu ficar de lado, porque a família dela era mais apresentável, como ela mesma disse. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos, na medida do possível. Eles moravam num apartamento alugado, eu continuava no meu barraquinho, trabalhando, vivendo minha vida. Via Rafael uma vez por semana, aos domingos, quando ele vinha almoçar comigo. Eram os momentos mais felizes da minha semana. Eu preparava os pratos que ele amava desde criança: stroganoff, bife acebolado, aquela macarronada com molho vermelho cheio de carne moída. A gente conversava, ria,
E por algumas horas eu sentia que ainda tinha meu filho, que todo aquele sacrifício tinha valido a pena. Mas então, Patrícia engravidou. E tudo mudou. Ela teve uma gravidez difícil, complicada, ficou de repouso a maior parte do tempo. Rafael estava desesperado, trabalhando muito para dar conta das contas que só aumentavam. Foi quando ele me pediu, com aqueles olhos de menino que eu nunca soube negar nada, se eu poderia me mudar para o apartamento deles para ajudar a cuidar da Patrícia e depois do bebê. Eu tinha acabado de completar 58 anos. Estava cansada de tantos anos de trabalho pesado, meu corpo já reclamava, minhas costas doíam, minhas mãos estavam deformadas de tanto esforço. Mas era meu filho pedindo. Como eu poderia negar? Vendi meu barraco. Era pouca coisa, mas era meu cantinho, meu espaço. Peguei o dinheiro da venda e dei para Rafael, para ajudar com as despesas do bebê que estava por vir. Me mudei para o apartamento deles com apenas 2 malas de roupa e muita esperança de que finalmente teríamos uma família de verdade, de que eu seria a avó presente, amada, necessária. Ah, Helena, como você foi ingênua. Desde o primeiro dia morando com eles, Patrícia deixou claro qual era meu lugar. Eu não era a avó que vinha ajudar. Eu era a empregada que trabalhava de graça. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã do Rafael, deixava tudo prontinho antes dele sair para trabalhar. Depois tinha que levar café da manhã na cama para Patrícia, que mesmo depois que o médico liberou ela de fazer atividades normais, continuava agindo como uma rainha que precisava ser servida. Eu limpava o apartamento inteiro, lavava roupa, passava, cozinhava todas as refeições. E sempre tinha algo errado. A comida estava sem sal ou com sal demais. A roupa não estava bem passada. O chão não estava brilhando o suficiente. Helena, você não fez nada direito de novo, ela dizia com aquele tom de desdém, como se estivesse falando com uma criança incompetente. E eu engolia. Engolia porque estava na casa deles, porque não queria criar problemas para o meu filho, porque achava que quando o bebê nascesse, tudo melhoraria. Meu neto Lucas nasceu numa manhã de março, um bebê lindo, saudável, com os olhos do Rafael. Quando peguei ele no colo pela primeira vez, senti meu coração transbordar de amor. Pensei que finalmente teria alguém para amar incondicionalmente de novo, que seria uma avó babona, daquelas que estraga neto com carinho e doces. Mas Patrícia tinha outros planos. Ela me usou como babá em tempo integral, mas não me deixava criar nenhum vínculo com Lucas. Eu trocava fraldas, dava mamadeira, acordava de madrugada quando ele chorava, ninava ele até dormir. Mas se alguém visitava, se tinha foto para tirar, eu tinha que desaparecer. Era sempre Patrícia, a mãe perfeita, segurando o bebê, sorrindo para as câmeras, postando nas redes sociais sobre como estava sendo maravilhoso ser mãe. Maravilhoso porque tinha uma escrava em casa fazendo todo o trabalho. Os meses foram passando e a situação só piorava. Rafael trabalhava cada vez mais, chegava tarde, saía cedo. Nos raros momentos que estava em casa, Patrícia fazia questão de reclamar de mim na frente dele. Seu filho chora demais porque sua mãe não sabe cuidar direito dele, ela dizia. A casa está sempre uma bagunça, não sei para que ela está aqui se não faz nada direito. E meu filho, meu Rafael, aquele menino que eu criei sozinha, que defendi de todo mundo, simplesmente concordava com a cabeça, cansado demais para questionar, fraco demais para me defender. Um dia, quando Lucas tinha uns 8 meses, Patrícia disse que eles precisavam de mais espaço, que o apartamento estava pequeno. Rafael tinha recebido uma promoção no trabalho, estavam ganhando melhor. Achei que iam simplesmente alugar um lugar maior. Mas não, eles tinham outros planos. Patrícia convenceu Rafael a usar o dinheiro que eu tinha dado da venda do meu barraco, que estava guardado, junto com uma parte que eles tinham economizado e um financiamento, para comprar uma casa. Uma casa de 3 quartos num bairro legal, com quintal, churrasqueira, tudo que uma família poderia querer. Eu fiquei feliz por eles, genuinamente feliz. Até percebi que na divisão dos quartos não tinha um para mim. Mas e eu, filho? Onde vou ficar?
Perguntei para Rafael, sentindo um aperto no peito. Calma, mãe. A gente arruma um espaço para a senhora, ele disse, sem me olhar nos olhos. O espaço que arrumaram foi a antiga despensa, um cômodo de menos de 6 metros quadrados nos fundos da casa, que mal cabia uma cama de solteiro e um armário pequeno. Não tinha janela, só uma pequena abertura para ventilação. No verão, aquilo virava um forno, no inverno congelava. Mas eu aceitei. Aceitei porque não tinha para onde ir, porque tinha dado todo o meu dinheiro para eles, porque ainda acreditava que as coisas melhorariam. Continuei trabalhando como empregada na casa que foi comprada com meu dinheiro. Cozinhava, limpava, cuidava do Lucas, que já estava maior, e me chamava pelo nome, nunca de vovó, porque Patrícia não deixava. Ele pode confundir e achar que você é importante, ela disse uma vez, rindo, como se fosse uma piada. Foi piorando gradualmente. Eles começaram a me tratar não só como empregada, mas como empregada ruim, incompetente, que estava ali por pena. Patrícia dava ordens o dia inteiro. Helena, vai lavar o carro. Helena, vai limpar o quintal. Helena, a comida está horrível, joga fora e faz outra. Não importava que eu tivesse passado horas preparando aquela refeição, que tivesse colocado amor em cada ingrediente. Para ela era lixo, e eu tinha que fazer tudo de novo. Começaram a me excluir das coisas em família. Quando faziam um churrasco no final de semana com os amigos deles, eu tinha que ficar na cozinha preparando tudo, mas não podia sentar à mesa com eles. É melhor você comer depois, Helena. Os convidados podem ficar constrangidos, Patrícia dizia. Constrangidos com o quê? Com a presença de uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhou a vida inteira para dar uma vida digna ao filho? No aniversário do Lucas, festas sempre grandes e caras, eu era responsável por toda a organização, limpeza antes e depois, preparar comida para os adultos. Mas nas fotos eu tinha que desaparecer. Fica ali no canto, Helena, você vai estragar a foto, Patrícia dizia, empurrando eu para longe sempre que alguém tirava uma câmera. Nas redes sociais dela, era como se eu não existisse. Era sempre ela, Rafael e Lucas, a família perfeita. Teve uma vez que adoeci, peguei uma gripe forte, estava com febre, mal conseguia ficar de pé. Pensei que finalmente teriam um pouco de compaixão, que me deixariam descansar. Mas não. Patrícia entrou no meu quartinho. Me viu deitada, tremendo de febre, e disse: Helena, tem roupa para lavar, a casa está uma bagunça, e o Lucas precisa ir no parquinho. Levanta dessa cama, doença é frescura. Eu me arrastei, tomei um remédio barato que tinha comprado com as migalhas que conseguia guardar e fui fazer minhas obrigações. Porque se não fizesse, depois ouvia durante semanas como eu era preguiçosa, inútil, um peso. As amigas da Patrícia vinham para o café da tarde, aquelas reuniões que ela adorava fazer para mostrar a casa. Eu servia bolo, café, ficava ali circulando como garçonete e ouvia elas falando, sem nenhum pudor, como se eu fosse invisível ou surda. Que sorte você tem, Patrícia, de ter uma empregada que mora aqui e trabalha de graça, uma delas disse. Patrícia riu, tomou um gole do café que eu tinha feito e respondeu. Pois é, bem conveniente. Não é a melhor, mas serve. Serve. Eu, que tinha criado o marido dela sozinha, que tinha sacrificado minha vida inteira, servia. Rafael via tudo isso. Ele estava presente em muitas dessas situações e não fazia nada. Absolutamente nada. Nas poucas vezes que tentei conversar com ele, pedir para ele me defender, ele dizia que eu estava exagerando, que Patrícia estava estressada, que eu precisava entender que era a casa deles e eles faziam as regras. Mãe, a senhora está aqui porque a gente deixa, então seja grata, ele disse uma vez. Seja grata. Meu filho me mandou ser grata por morar na casa comprada com meu dinheiro, por trabalhar de graça como escrava. Conforme os anos passavam, fui ficando mais velha, mais cansada, mais doente. Minhas costas doíam o tempo todo, minhas mãos viviam inchadas. Eu tinha pressão alta que não conseguia controlar direito porque não tinha dinheiro para médico particular, e o posto de saúde era uma luta. Mas eles não se importavam. Eu tinha que continuar trabalhando,
Não importava se estava com dor, se mal conseguia andar. Enquanto está de pé, pode trabalhar, Patrícia dizia. Até que chegou aquela noite de Réveillon. Eles tinham convidado a família toda da Patrícia, os pais dela, os irmãos, sobrinhos. Passei o dia inteiro na cozinha, preparando a ceia. Fiz tudo o que Rafael adorava desde criança. Todos os pratos da nossa tradição familiar, aqueles que minha mãe me ensinou e eu ensinei para ele. Coloquei a mesa bonita, com a toalha que tinha bordado à mão anos atrás, as louças boas que eles usavam só em ocasiões especiais. Estava exausta, mas feliz, pensando que pelo menos naquela noite de Ano Novo teríamos um momento em família, que talvez me deixassem sentar à mesa com eles, que talvez meu neto me desse um abraço de Ano Novo. Às 11 da noite, terminei de colocar tudo na mesa. Peru, chester, farofa, salpicão, rabanada, arroz à grega, tudo perfeito. Tudo feito com minhas mãos cansadas e meu coração ainda teimosamente esperançoso. Eles se sentaram, começaram a comer, a elogiar a comida. Fiquei ali de pé, esperando ser convidada para sentar. Foi quando Patrícia olhou para mim, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem, aquele sorriso de quem está prestes a dar o golpe final, e disse alto, para todo mundo ouvir: "Já está na hora de te internar em um asilo, Helena. Você só dá trabalho." Silêncio. A mesa inteira ficou em silêncio. Olhei para Rafael, esperando, implorando com os olhos para ele me defender, para ele dizer que não, que eu era a mãe dele, que tinha direito a respeito. Mas ele abaixou a cabeça, cortou um pedaço do peru e continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. Como se meu coração não tivesse acabado de se despedaçar em 1000 pedaços ali na frente de todo mundo. Os outros à mesa ficaram constrangidos, mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Ninguém falou que aquilo era um absurdo, uma crueldade. Ficaram todos ali, comendo a comida que eu tinha feito na casa comprada com meu dinheiro, celebrando um ano novo que para mim tinha acabado de se transformar no pior momento da minha vida. Me levantei daquela sala, subi para o meu quartinho apertado e sem janela e arrumei minhas poucas coisas. Não tinha muito o que levar, afinal, nunca tive muito. Algumas roupas velhas, meus documentos, as 2 fotos que ainda guardava. Olhei em volta daquele espaço miserável que tinha sido meu quarto por anos e percebi que tinha deixado de existir há muito tempo. Tinha virado um fantasma na minha própria vida, servindo pessoas que não tinham nem gratidão nem amor por mim. Desci as escadas pela última vez. Eles ainda estavam à mesa, agora rindo, brindando, contando regressiva para a meia-noite. Passei pela sala com minha mala na mão. Rafael olhou de relance, mas não se levantou. Não perguntou para onde eu ia, não tentou me parar. Patrícia nem me olhou. Abri a porta da frente no momento exato que os fogos começaram a explodir no céu, anunciando o Ano Novo. Todo mundo gritando Feliz Ano Novo, se abraçando, celebrando, e eu ali, uma senhora de 63 anos, saindo de casa sem destino, sem dinheiro, sem nada. Caminhei pelas ruas vazias do bairro, ouvindo os fogos, vendo as luzes pelas janelas das casas, famílias felizes, celebrando juntas. Cada passo doía, não só fisicamente, mas na alma. Como tinha chegado àquele ponto? Como tinha permitido que me tratassem daquela forma? Por que tinha sacrificado tanto por pessoas que não me valorizavam? As perguntas martelavam na minha cabeça sem respostas. Cheguei na estação de trem depois de quase 1 hora caminhando. Estava vazia, todo mundo estava em casa celebrando. Sentei num banco de metal frio da plataforma, coloquei a mala ao meu lado e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo. Por todos os anos de trabalho duro, de sacrifício, de abnegação. Por ter acreditado que amor de mãe seria suficiente. Por ter sido tão boba, tão ingênua, tão boa demais para pessoas que não mereciam minha bondade. Chorei pela vida que podia ter tido se não tivesse dedicado cada segundo ao Rafael. Chorei pela jovem Helena, que trabalhou até a exaustão para dar um futuro melhor ao filho, sem nunca pensar em si mesma. As lágrimas não paravam. Meu corpo inteiro tremia,
de frio, de dor, de desespero. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém no mundo. Estava completamente sozinha numa estação de trem vazia, numa noite de ano novo. Meu filho tinha me abandonado da mesma forma que o pai dele tinha me abandonado anos atrás. A diferença é que dessa vez doía muito mais, porque eu tinha dedicado minha vida inteira para evitar exatamente esse momento. Foi quando senti uma mão suave no meu ombro. Sobressaltei, limpei as lágrimas rapidamente, envergonhada. Olhei para cima e vi uma moça jovem, bonita, com olhos gentis e preocupados. Ela tinha mais ou menos a idade que meu filho, talvez uns 30 e poucos anos. Estava bem vestida, carregava algumas sacolas de compras. "A senhora está bem?" Ela perguntou com uma voz doce que eu não ouvia há tanto tempo. "Precisa de ajuda?" Ia dizer que estava tudo bem, que era só um momento ruim, que logo ia passar. Mas não consegui. As palavras simplesmente saíram, toda a história, todo o sofrimento, toda a humilhação. Contei para aquela completa desconhecida tudo o que tinha acontecido, desde a criação do Rafael sozinha até a frase cruel da Patrícia algumas horas atrás. Ela se sentou ao meu lado e me ouviu, realmente ouviu, com uma atenção que meu próprio filho nunca me deu. Quando terminei, ela estava com lágrimas nos olhos também. Pegou minha mão, apertou com carinho e disse: "A senhora não merecia nada disso. Nada." Então pegou o celular do bolso, discou um número, e quando a pessoa atendeu do outro lado, ela disse algo que eu não entendi naquele momento. "Pai, é ela. Acabei de encontrar." Fiquei confusa, olhando para ela sem entender. Ela estava falando de mim? Como assim tinha me encontrado? A gente nunca tinha se visto antes na vida. Ela desligou o telefone, olhou para mim com um sorriso tranquilizador e disse: "Meu pai está vindo buscar a senhora. A senhora vai ficar bem, eu prometo." "Mas, moça, eu não entendo. Você não me conhece. Por que está fazendo isso?" Perguntei, completamente perdida. Ela respirou fundo, limpou as próprias lágrimas e começou a explicar. "Meu pai me pediu há alguns dias para ficar de olho nas estações de trem e rodoviárias nas festas de final de ano. Ele disse que uma senhora muito especial poderia aparecer por aqui. Alguém que precisaria de ajuda. Me deu uma descrição, disse a idade aproximada, até mostrou uma foto antiga. Quando vi a senhora aqui, chorando sozinha com essa mala, soube que era a pessoa que ele estava procurando." Fiquei mais confusa ainda. Quem poderia estar me procurando? Não tinha mais ninguém no mundo, não tinha amigos, não tinha família além do Rafael que tinha acabado de me abandonar. "Moça, acho que está enganada. Eu não conheço seu pai. Não conheço ninguém que estaria me procurando", falei, balançando a cabeça. "A senhora conhece sim", ela disse com um sorriso misterioso. "E ele tem muita coisa para explicar. Mas, por favor, confie em mim. Não deixe eu te encontrar aqui nesse frio, sozinha. Na noite de Ano Novo. Vem comigo. Vamos esperar ele chegar num lugar mais quente." Algo na voz dela, na gentileza genuína que eu não via há tanto tempo, me fez confiar. Peguei minha mala e segui ela para fora da estação. Ela chamou um Uber, colocou minhas coisas no porta-malas com um cuidado que me emocionou e me ajudou a entrar no carro. Durante o trajeto, ela segurou minha mão. Perguntou se eu estava com fome, se precisava de algo. Fazia tanto tempo que alguém me tratava com dignidade básica que eu mal sabia como reagir. Chegamos num prédio bonito, num bairro que eu só conhecia de passar de ônibus. Ela me levou até um apartamento no 10º andar. Abriu a porta e me guiou para uma sala ampla, bem decorada, com sofás confortáveis e uma vista linda da cidade. "Senta aqui, fica à vontade." "Vou fazer um chá para a senhora", ela disse, desaparecendo na cozinha. Sentei naquele sofá macio, olhando em volta completamente perdida, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para as fotos na estante. Tinha várias da moça em diferentes fases da vida, sempre com um homem mais velho que devia ser o pai dela. Um homem bonito, com olhos gentis, sorriso largo. E então, meu coração parou. Em uma das fotos, mais antiga, meio desbotada, reconheci alguém.
Era impossível, tinha que estar vendo coisas, mas juro que era ele. A moça voltou com uma bandeja, 2 xícaras de chá fumegante, alguns biscoitos. Colocou tudo na mesinha de centro e sentou ao meu lado. Meu nome é Amanda, aliás. Desculpa, esqueci de me apresentar direito com toda a correria. Ela disse, estendendo a mão. Apertei a mão dela, ainda em choque, sem conseguir falar. Seu pai. Comecei, mas minha voz falhou. Limpei a garganta e tentei de novo. Essa foto ali, eu conheço esse homem, mas é impossível, faz tanto tempo. Amanda sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. Não é impossível, Helena. Meu pai é o Rogério, seu ex-marido, e o pai do Rafael. O mundo girou. Literalmente senti tudo girando ao meu redor. Rogério. O homem que tinha me abandonado grávida há mais de 38 anos. O homem que eu tinha odiado, que tinha me jurado esquecer, que tinha apagado da minha vida e da vida do Rafael. Ele estava vivo, estava aqui em São Paulo e tinha mandado a filha me procurar. Eu sei que é muito para processar, Amanda disse, segurando minha mão de novo. E meu pai sabe que não tem perdão para o que fez. Mas, por favor, deixa ele te explicar. Tem muita coisa que a senhora não sabe, muita coisa que ele precisava resolver antes de poder aparecer de novo. Antes que eu pudesse responder, ouvi a chave girando na porta. Amanda se levantou e eu fiquei ali paralisada no sofá. A porta se abriu e entrou um homem que eu, ao mesmo tempo, reconheci e não reconheci. Era Rogério, sem dúvida, mas um Rogério mais velho, com cabelos grisalhos, alguns quilos a mais, rugas ao redor dos olhos. Ele me viu sentada no sofá e parou na entrada, como se tivesse levado um soco. Helena, ele disse, e a voz era a mesma, aquela voz que eu tinha amado tanto há tantos anos atrás. Você não imagina quanto tempo esperei por esse momento. Quis gritar, xingar, jogar algo nele, quis levantar e sair dali, longe desse homem que tinha destruído minha vida. Mas não consegui me mover. Fiquei ali sentada, olhando para o fantasma do meu passado, enquanto milhares de sentimentos que eu tinha enterrado há décadas voltavam à superfície de uma vez. Rogério se aproximou devagar, como se estivesse com medo de me assustar. Sentou na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. Amanda trouxe outra xícara de chá para ele e depois discretamente disse que ia para o quarto, nos deixando sozinhos. O silêncio ficou pesado entre nós. Eu não sabia nem por onde começar. Quantas décadas de dor e raiva tinham para ser ditas. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu sei que você me odeia, Helena, e tem todo o direito. O que eu fiz foi imperdoável. Mas, por favor, me deixa te explicar o que aconteceu. Você merece saber a verdade. A verdade? Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, carregada de uma raiva que eu nem sabia que ainda existia. A verdade é que você me abandonou grávida, sem um centavo, para fugir com outra mulher. Essa é a verdade que eu conheço. Que outra verdade poderia existir? Rogério abaixou a cabeça, respirou fundo. Você está certa, eu fugi com outra mulher. Mas não foi da forma que você pensou todos esses anos. Ele levantou os olhos e vi lágrimas ali, lágrimas que pareciam genuínas. Aquela mulher, a Vera, ela era cliente da oficina, sim. Mas o que eu nunca te contei, o que eu estava com vergonha de contar, é que eu tinha me envolvido com agiotas, tinha feito empréstimos pesados, com juros absurdos, para tentar expandir a oficina. Pensei que conseguiria pagar, que o negócio ia decolar. Mas deu errado. Comecei a receber ameaças, ameaças de morte, não só contra mim, mas contra você e o bebê que estava por vir. Ele fez uma pausa, limpou as lágrimas com as costas da mão. A Vera era amiga de um dos caras envolvidos nesse esquema. Ela me ofereceu uma saída. Disse que se eu fugisse com ela para o Rio de Janeiro, fingiria que éramos um casal, que eu tinha abandonado tudo. Os agiotas parariam de me procurar e, principalmente, parariam de ameaçar você. Ela disse que me ajudaria a começar de novo e que quando eu tivesse juntado dinheiro suficiente, quando estivesse seguro, eu poderia voltar e te buscar o Rafael. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Queria acreditar?
Parte de mim queria, desesperadamente queria acreditar que ele não tinha simplesmente me abandonado por maldade. Mas outra parte, a parte que tinha sofrido sozinha todos aqueles anos, não conseguia aceitar tão fácil. Mas você nunca voltou, eu disse, a voz tremendo. 38 anos, Rogério. 38 anos eu criei nosso filho sozinha. Trabalhei até quase morrer, sacrifiquei tudo. E você nunca apareceu. Porque quando tentei, já era tarde demais, ele respondeu com a voz quebrada. Fiquei no Rio de Janeiro trabalhando, guardando cada centavo. A Vera me ajudou a montar uma pequena mecânica lá. Foi difícil no começo, mas aos poucos o negócio cresceu. Durante todo esse tempo, eu mandava dinheiro para você. Todo mês, depositava numa conta no seu nome, achando que você estava recebendo. Eu nunca recebi dinheiro nenhum, falei confusa. Nunca soube de conta nenhuma no meu nome. Rogério balançou a cabeça com raiva de si mesmo. Eu descobri isso tarde demais. O homem que eu paguei para fazer os depósitos, um advogado que eu confiei, estava roubando o dinheiro. Só descobri anos depois, quando fui pessoalmente ao banco checar. Tentei processar ele, recuperar o dinheiro, mas o cara tinha falido, sumido. Perdi tudo que tinha mandado para você durante quase 10 anos. Queria tanto acreditar nessa história, mas parecia fantasiosa demais, conveniente demais. E a Amanda? Ela é filha sua com essa Vera? Perguntei. Não, ele respondeu. A Vera nunca quis ter filhos e nosso relacionamento nunca foi real. Era uma fachada, uma conveniência. Ela tinha os próprios motivos para querer sair de São Paulo, fugir de algumas situações. Ficamos juntos por quase 10 anos, como amigos morando juntos basicamente. Quando finalmente eu tinha juntado dinheiro suficiente para voltar para cá, para te procurar, ela morreu. Câncer. Foi rápido, doloroso. Cuidei dela até o fim, porque apesar de tudo, ela tinha me ajudado quando eu mais precisei. Ele limpou as lágrimas de novo antes de continuar. A Amanda é filha do meu segundo relacionamento, com a Mariana, que conheci alguns anos depois da morte da Vera. Mariana era uma mulher incrível, amorosa, me incentivou a te procurar, a tentar recuperar o tempo perdido. Ficamos juntos 10 anos, tivemos a Amanda. Mas ela também morreu. Um acidente de carro quando Amanda tinha só 6 anos. Olhei para aquele homem quebrado, marcado pela vida tanto quanto eu. Parte de mim ainda sentia raiva, mágoa, por todos os anos perdidos. Mas outra parte, uma parte que eu estava tentando reprimir, sentia pena, sentia até um resquício daquele amor antigo que um dia tivemos. Quando finalmente voltei para São Paulo, Rogério continuou. Você tinha sumido do seu antigo endereço. Procurei por anos. Contratei detetive particular, gastei tudo que tinha, mas você tinha desaparecido completamente. Foi só recentemente, há uns 2 meses, que consegui descobrir onde você estava. Descobri que estava morando com o Rafael, com nosso filho. Meu coração apertou, ouvindo ele falar do Rafael com tanta emoção. Você sabe do Rafael? Sabe onde ele está? Sei de tudo, Helena, ele disse com tristeza. Sei que você criou ele sozinha, sei de todo o seu sacrifício. E sei também como ele está te tratando. Coloquei um detetive para te observar, não para te espiar, mas para te proteger, para garantir que estava bem. O que descobri me deixou com uma raiva que eu nem sabia que ainda era capaz de sentir. Ele se levantou da poltrona, começou a andar pela sala, visivelmente agitado. Nosso filho, o menino que você sacrificou sua vida inteira, está te tratando pior que lixo, permitindo que aquela bruxa da esposa dele te humilhe, te use como escrava. Quando descobri, quis ir lá e acabar com ele, bater nele até ele entender o quanto é um ingrato. Mas Amanda me segurou, me fez pensar. Amanda apareceu da porta do quarto nesse momento, como se estivesse esperando a deixa. Falei para meu pai que a senhora precisava tomar essa decisão sozinha, que não adiantava ele aparecer de repente, querendo resolver tudo. Mas também disse que não podia deixar a senhora sofrer mais. Por isso pedi para ele me deixar te procurar, principalmente nessas datas festivas,
quando as famílias costumam ser mais cruéis com os idosos que consideram um peso. Olhei para os dois, pai e filha, tentando me ajudar de uma forma tão inesperada. Mas eu não entendo. Mesmo que toda essa história seja verdade, mesmo que você não tenha me abandonado por maldade, o que você espera agora? Que eu simplesmente te perdoe e a gente volte a ser uma família feliz depois de quase 40 anos? Não, Rogério respondeu, voltando a sentar. Eu não espero perdão, Helena. Não mereço. Mas o que descobri recentemente muda tudo. E você precisa saber. Precisa saber antes de decidir qualquer coisa sobre seu futuro. Olhei para ele, vendo que tinha algo mais, algo grande que ele ainda não tinha contado. O que você descobriu? Rogério pegou o celular, mexeu um pouco e me mostrou a tela. Era uma matéria de jornal, alguma coisa sobre uma ação judicial, valores, nomes que eu não reconheci de imediato. Lembra da oficina que eu tinha? Aquela que eu tentei expandir e que me meteu em dívidas com agiotas? Lembro, respondi, sem entender aonde ele queria chegar. O terreno onde ficava a oficina eu nunca vendi. Não podia vender na época porque tinha sido dado como garantia para os agiotas. Quando fugi, deixei aquilo para trás. Achei que tinha perdido. Mas acontece que existe uma lei que, após certo tempo, dívidas com agiotas prescrevem, especialmente quando os credores somem, morrem ou não reclamam a propriedade. Esse foi o caso. Ele ampliou a imagem na tela. Há uns 5 anos, uma construtora quis comprar aquele terreno. Era numa área que valorizou muito, virou zona comercial nobre. Eles me procuraram através de anúncios nos jornais, na internet. Descobri que o terreno valia uma fortuna. Vendi por um valor que mudou minha vida completamente. E sabe o que mais descobri quando fui mexer nos documentos antigos? Balancei a cabeça sem conseguir falar. O terreno estava em nome dos dois. Seu nome estava nos documentos de propriedade, Helena. Metade daquilo era seu. É seu. Por lei, metade do valor da venda te pertence. Fiquei paralisada. Não podia ser verdade. Quanto? Quanto foi a venda? Consegui perguntar. 8 milhões de reais. Rogério respondeu calmamente. 4 milhões são seus. O chão sumiu debaixo de mim. 4 milhões de reais. Eu, que tinha vivido a vida inteira na pobreza, trabalhando até a exaustão por trocados, que tinha vendido meu barraco por uma miséria, que não tinha onde cair morta há algumas horas atrás, era dona de 4 milhões de reais? Isso não pode ser verdade, sussurrei. Tem que ser algum engano, alguma pegadinha cruel. Amanda se aproximou, se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Não é pegadinha, Helena, é verdade. Meu pai guardou seu dinheiro todo esse tempo. Tentou te encontrar para te dar, e agora finalmente conseguiu. Você é uma mulher rica. Você não precisa mais depender de ninguém. Não precisa mais aceitar humilhação de ninguém. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não era mais desespero, abandono. Era choque, alívio, e algo que eu não sentia há tanto tempo que mal conseguia reconhecer. Esperança. Rogério se levantou, foi até um escritório ao lado da sala e voltou com uma pasta cheia de documentos. Está tudo aqui: os papéis do terreno antigo, o contrato de venda, os extratos bancários, mostrando seu dinheiro rendendo investimentos seguros todos esses anos, tudo. Amanhã mesmo, se você quiser, a gente vai ao banco e transfere tudo para sua conta. Ou cria uma conta nova no seu nome, como você preferir. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Olhei os documentos sem conseguir processar direito. Meu nome estava ali, em vários papéis, associado a valores que eu nunca imaginei ter. Por que você guardou isso tudo? Por que não ficou com tudo? Eu nunca saberia, perguntei, precisando entender. Porque não era meu, Rogério disse simplesmente. Porque eu já te fiz mal demais. Porque mesmo sendo um covarde que fugiu, mesmo tendo falhado como marido e como pai, eu não sou ladrão. Esse dinheiro é seu, Helena. Sempre foi. Passamos a noite toda conversando.
Rogério me contou detalhes de todos aqueles anos, mostrou fotos, documentos, provou cada parte da história dele. Mostrou os recibos dos depósitos que tentou fazer e que foram roubados. Mostrou as certidões de óbito da Vera e da Mariana. Mostrou relatórios dos detetives que contratou, tentando me encontrar durante anos. Amanda completava a história com memórias dela, de como o pai sempre falou de mim, de como tinha esse peso de arrependimento que carregava. E lentamente, muito lentamente, a raiva antiga foi dando lugar a uma compreensão complexa. Não era perdão completo, não ainda, mas era um começo de aceitar que a vida é mais complicada que vilões e vítimas, que às vezes pessoas fazem escolhas ruins por razões que fazem sentido para elas no momento, mesmo que essas escolhas machuquem quem está ao redor. E o Rafael? Perguntei em algum momento da madrugada. Você quer conhecer ele? Ele é seu filho também. Rogério ficou quieto por um momento, pensativo. Quero. Claro que quero. Mas não agora. Agora ele te tratou de uma forma imperdoável. E antes de ser meu filho, ele precisa aprender a ser um ser humano decente. Isso é com você, Helena. Você decide se quer dar essa chance para ele, se quer que ele saiba sobre mim, sobre o dinheiro, sobre tudo. Era muita informação, muita mudança para uma noite só. Estava exausta, emocional e fisicamente. Amanda percebeu e me levou para o quarto de hóspedes, um cômodo lindo, com uma cama enorme e confortável, banheiro privativo, tudo impecável. Descansa, Helena. Amanhã a gente resolve tudo com calma. Você está segura agora, ela disse, me dando um abraço apertado antes de sair. Deitei naquela cama macia, coberta com lençóis cheirosos, num quarto aquecido, e finalmente deixei meu corpo relaxar. Tinha saído de casa há poucas horas atrás, querendo morrer, sem esperança, sem futuro. E agora estava ali, descobrindo que tinha 4 milhões de reais, que meu ex-marido tinha voltado depois de quase 40 anos, com uma explicação que fazia sentido, que tinha uma enteada gentil querendo me acolher. Era surreal demais. Dormi profundamente pela primeira vez em anos, sem dor nas costas, sem preocupação, sem medo do dia seguinte. Acordei com cheiro de café fresco. Levantei devagar, ainda processando se tudo tinha sido real ou um sonho muito vívido. Mas não, estava mesmo naquele quarto bonito, usando um pijama limpo que Amanda tinha me emprestado na noite anterior. Tomei um banho demorado naquele banheiro maravilhoso, com água quente forte, produtos de qualidade. Me arrumei e saí para a cozinha. Amanda estava lá, preparando um café da manhã completo. Rogério estava sentado à mesa, lendo jornal. A cena era tão normal, tão familiar, que meu coração apertou. Bom dia, falei, ainda meio tímida. Bom dia, Helena. Dormiu bem? Amanda perguntou com um sorriso genuíno. Fiz tapioca, café, suco de laranja, tem pão francês também se preferir. Mas sentei à mesa e pela primeira vez em décadas, alguém me serviu café da manhã. Comemos conversando amenidades, como uma família normal. Rogério perguntou como eu estava me sentindo, se tinha pensado sobre os próximos passos. Amanda contou sobre o trabalho dela. Era arquiteta, bem-sucedida, tinha herdado do pai a determinação e o talento para recomeçar. Depois do café, Rogério trouxe novamente a pasta com os documentos. Helena, sei que é muita coisa para processar, mas precisamos resolver as questões práticas. Você precisa de documentos atualizados, conta bancária, precisa assumir o controle do que é seu. Passamos os dias seguintes resolvendo burocracias. Fomos ao banco, abriram uma conta especial para mim, transferiram o dinheiro. Ver aquele saldo na tela, 4 milhões e alguns mil reais, rendendo juros, me deu uma tontura. Era real, era meu. Eu era financeiramente independente pela primeira vez na vida. Rogério me ajudou a contratar um advogado, um contador, pessoas de confiança para me orientar. Aprendi sobre investimentos, aplicações, como fazer aquele dinheiro render de forma segura. Descobri que com os juros e rendimentos mensais, eu podia viver confortavelmente pelo resto da vida sem nunca precisar trabalhar de novo, sem depender de ninguém. Mas tinha uma questão pendente. Rafael e Patrícia.
e a forma como tinham me tratado. Durante dias fiquei pensando no que fazer. Rogério e Amanda deixaram claro que me apoiariam em qualquer decisão, mas que achavam que eu merecia justiça. Merecia pelo menos que eles soubessem o quanto tinham errado. Foi Amanda quem teve a ideia. Helena, você não precisa ser cruel, não é esse tipo de pessoa. Mas eles precisam aprender uma lição. Precisam entender que não se trata pessoas assim, principalmente não a mãe que sacrificou tudo. E foi assim que começamos a planejar. Não uma vingança cruel, mas uma lição, uma forma de mostrar para Rafael e Patrícia exatamente o que tinham perdido, o que tinham jogado fora por ganância e ingratidão. Fiquei 2 semanas sem dar notícias. 2 semanas nas quais Rafael não me procurou, não me ligou, não perguntou se eu estava viva ou morta. Isso confirmou tudo o que eu precisava saber sobre o quanto ele realmente se importava comigo. Rogério, por outro lado, teve que me segurar várias vezes para não ir lá confrontar o filho. Calma, você vai ter sua chance, Amanda dizia para ele, mas do jeito certo, no tempo certo. Enquanto isso, fui me transformando. Amanda me levou em salões, compramos roupas bonitas, fiz tratamentos, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais a Helena curvada, cansada, envelhecida antes do tempo pelo trabalho duro. Era uma senhora elegante, bem cuidada, com dignidade estampada no rosto. O advogado que Rogério me indicou, Dr. Maurício, era excelente. Descobriu várias coisas interessantes. A casa onde Rafael e Patrícia moravam, comprada com meu dinheiro, ainda tinha meu nome em alguns documentos como contribuinte da compra. Legalmente, eu tinha direito a uma parte dela. Além disso, todo o trabalho que fiz durante anos como empregada sem remuneração poderia ser cobrado judicialmente. Senhora Helena, Dr. Maurício disse numa reunião, a senhora tem um caso fortíssimo. Pode processar por trabalho escravo, por apropriação indébita, por abuso de idosa. Posso fazer eles pagarem, e muito. Mas não era sobre dinheiro. Eu tinha dinheiro agora, mais do que precisaria em várias vidas. Era sobre dignidade, era sobre justiça, era sobre ensinar uma lição que meu filho deveria ter aprendido há muito tempo. Respeito. Marcamos uma reunião na casa deles, eu, Dr. Maurício, e Amanda como minha acompanhante. Rogério quis ir junto, mas concordamos que ainda não era a hora dele aparecer. Isso seria um segundo ato, se necessário. Cheguei naquela casa, a casa comprada com meu dinheiro, dirigindo um carro que Amanda tinha me ajudado a comprar, um sedã bonito e confortável. Toquei a campainha e foi Patrícia quem atendeu. A cara dela quando me viu foi impagável. Choque, confusão, um pouco de medo talvez. Helena, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, olhando para o carro, para minha roupa nova, sem entender nada. Vim ter uma conversa com você e com meu filho. Respondi calmamente. Podemos entrar? Ela ficou sem ação por um momento, mas acabou abrindo a porta. Rafael estava na sala, assistindo televisão. Quando me viu, levantou com cara de poucos amigos. Mãe, onde a senhora estava? A gente ficou preocupado. Ele mentiu descaradamente. Ficaram tão preocupados que não me ligaram. Não me procuraram, não foram na delegacia reportar meu desaparecimento. Respondi, a voz firme. Mas tudo bem. Não vim aqui falar sobre isso. Esse é Dr. Maurício, meu advogado, e essa é Amanda, minha amiga. O clima ficou tenso. Rafael e Patrícia se entreolharam, claramente desconfortáveis com a presença de um advogado. Advogado? Para que a senhora precisa de advogado? Rafael perguntou. Senta, filho. Você também, Patrícia. Temos muito para conversar. Falei, apontando para o sofá. Era surreal estar dando ordens naquela casa onde fui tratada como escrava por tanto tempo. Eles se sentaram, visivelmente nervosos. Dr. Maurício abriu a pasta que tinha trazido, cheia de documentos. Senhor Rafael, senhora Patrícia, estou aqui representando a senhora Helena em algumas questões legais referentes a esta propriedade e ao tratamento que ela recebeu enquanto morava aqui. Que tratamento?
Nós demos um teto para ela, comida, tudo o que precisava. Patrícia retrucou imediatamente na defensiva. Amanda soltou uma risada sem humor. Um teto. Vocês deram um quartinho de despensa sem janela para a mulher que financiou a compra desta casa. Comida? Ela cozinhava tudo e comia as sobras quando vocês deixavam. Tudo o que precisava? Vocês a usaram como escrava por anos. Olha aqui, moça, você não sabe de nada da nossa vida familiar, Rafael disse, se levantando com raiva. Senta, Rafael, falei, e algo no meu tom fez ele obedecer. Deixa eu te contar algumas coisas que você não sabe. Aquele dinheiro que eu dei para ajudar a comprar esta casa, lembra dele? Eu disse que tinha vendido o barraco, e vendi mesmo, mas aquele dinheiro era a única coisa que eu tinha no mundo. Era para ser meu fundo de emergência, minha segurança para a velhice. Dei tudo para você, acreditando que você cuidaria de mim, que me trataria com dignidade e amor. Patrícia revirou os olhos. Aqui vamos nós de novo com o discurso de sacrifício. Cala a boca, falei, e dessa vez minha voz saiu dura, firme, com uma autoridade que eu nunca tinha usado antes. Patrícia ficou em choque, sem palavras. Você vai me ouvir, querida Nora. Você vai ouvir cada palavra que tenho para dizer. Durante anos você me humilhou, me tratou como lixo, me usou e abusou. E você, olhei para Rafael, você permitiu. Você, meu filho, que eu criei sozinha, que trabalhei 3 empregos para dar educação, para dar oportunidades, simplesmente ficou quieto enquanto sua esposa me destroçava. Mãe, eu. Rafael começou, mas eu levantei a mão. Não terminei. Na noite de Réveillon, quando sua esposa disse que era hora de me internar num asilo, que eu só dava trabalho, você sabe o que você fez? Nada. Abaixou a cabeça e continuou comendo o peru que eu tinha passado o dia inteiro preparando. Naquele momento, você deixou de ser meu filho. Naquele momento, você se tornou um estranho que por acaso compartilha meu sangue. As lágrimas começaram a cair do rosto do Rafael. Mas eu não senti pena. Não ainda. Dr. Maurício continuou. Vamos aos fatos legais. Esta casa foi parcialmente comprada com dinheiro da senhora Helena. Ela tem direito legal a uma porcentagem da propriedade. Além disso, durante aproximadamente 4 anos, ela trabalhou nesta residência como empregada doméstica sem nenhuma remuneração, sem folgas, sem direitos trabalhistas. Isso configura trabalho análogo à escravidão, crime previsto no Código Penal brasileiro. A cor sumiu do rosto de Patrícia. Trabalho escravo? Isso é ridículo, ela é da família. Família que a tratava como empregada, que a fazia trabalhar de sol a sol, que não a incluía em eventos familiares, que a escondeu em fotos, que a alimentava com sobras. Amanda listou, cada palavra uma facada. Tenho certeza que um juiz vai adorar ouvir essa história, ainda mais acompanhada dos depoimentos dos vizinhos que testemunharam o tratamento, das fotos de redes sociais onde Helena nunca aparece, apesar de morar aqui, dos registros médicos mostrando o quanto a saúde dela se deteriorou durante esse período. Rafael estava pálido. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Resolver em família não precisa envolver justiça. Família? Repeti a palavra com ironia. Você perdeu o direito de me chamar de família quando me abandonou naquela noite. Mas, Dr. Maurício, por favor, continue. O advogado ajeitou os óculos. A senhora Helena tem algumas opções. Pode processar criminalmente e civilmente, buscando reparação por danos morais, materiais e cobrança de todos os anos de trabalho não remunerado. Os valores podem chegar facilmente a algumas centenas de milhares de reais, fora a possibilidade de prisão para ambos por trabalho escravo e maus tratos a idoso. Prisão? Patrícia praticamente gritou. Você está louca, Helena? Vai colocar seu próprio filho na cadeia? Estou considerando, respondi calmamente. Mas tem uma segunda opção. Vocês assinam alguns documentos que meu advogado preparou. Primeiro, renunciando a qualquer direito sobre a parte da casa que foi comprada com meu dinheiro. Segundo, um reconhecimento formal de dívida referente aos anos de trabalho não pago.
E terceiro, um pedido formal de desculpas, reconhecendo todos os abusos, que será guardado caso eu decida no futuro proceder legalmente. E se a gente assinar isso, você deixa a gente em paz? Rafael perguntou, a voz pequena. Deixo, confirmei. Mas existe uma condição adicional. Vocês nunca mais entram em contato comigo. Nunca. Não quero ligações, mensagens, visitas. Para todos os efeitos, a partir de hoje, vocês estão mortos para mim. E o Lucas? Patrícia perguntou. Ele é seu neto. Meu coração apertou pensando no menino, mas eu sabia que tinha que ser firme. Lucas está sendo criado por vocês, aprendendo os valores de vocês. Valores de ingratidão, desrespeito, crueldade. Não quero isso na minha vida. Se um dia, quando ele for adulto, decidir me procurar, aí veremos. Mas por agora não. Rafael começou a chorar de verdade. Soluços altos, desesperados. Mãe, por favor, não faz isso. Eu reconheço que errei, que fui fraco, que deveria ter te defendido. Mas não me tira da sua vida assim. A senhora é tudo que eu tenho. Eu era tudo que você tinha, corrigi. Mas você me jogou fora como lixo. Agora aguenta as consequências. Doutor Maurício, os documentos, por favor. O advogado colocou vários papéis na mesa de centro. Rafael e Patrícia leram em silêncio, as lágrimas de Rafael caindo sobre as páginas. Patrícia estava furiosa, mas contida, sabendo que não tinha escolha. Eles assinaram tudo, cada documento, cada reconhecimento de culpa. Quando terminaram, peguei as cópias que me cabiam e me levantei. Ah, mais uma coisa, falei, quase me esquecendo. Queria que soubessem que estou muito bem financeiramente. Melhor do que vocês jamais estarão. Não preciso de nada de vocês. Nunca mais vou precisar de nada de ninguém. Essa reunião não foi sobre dinheiro, foi sobre dignidade, foi sobre ensinar a vocês que ações têm consequências. Você está rica? Como? Patrícia perguntou, a ganância brilhando nos olhos mesmo naquele momento horrível. Isso não é da sua conta, respondi com um sorriso. Mas fiquem tranquilos, não vão ver um centavo. Agora, se me dão licença, tenho uma vida nova me esperando, uma vida sem vocês. Saí daquela casa pela última vez, Amanda e Dr. Maurício me acompanhando. Não olhei para trás. Não senti pena, não senti remorso. Senti apenas um alívio imenso, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. No carro, Amanda pegou minha mão. Você foi incrível, Helena. Forte, digna. Estou orgulhosa de você. Obrigada, falei, finalmente deixando algumas lágrimas caírem. Mas eram lágrimas de libertação, não de dor. Os meses seguintes foram de reconstrução. Comprei um apartamento lindo, amplo, num bairro seguro e agradável. Decorei do meu jeito, com cores que eu gostava, móveis confortáveis. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço que era verdadeiramente meu. Rogério e Amanda se tornaram parte da minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Não voltei a me relacionar romanticamente com Rogério. Aquele tempo tinha passado, mas desenvolvemos uma amizade profunda, uma parceria. Ele me contava sobre os anos perdidos, eu contava sobre Rafael, sobre as dificuldades que passei. Curamos juntos, de certa forma, as feridas antigas. Amanda virou a filha que eu nunca tive. Ela me ensinou a usar tecnologia, redes sociais, me apresentou amigas dela, me incluiu na vida dela de uma forma que me fez sentir valorizada. Comecei a viajar, algo que nunca tinha feito. Conheci praias lindas, cidades históricas, até viajei para o exterior pela primeira vez. Cada experiência era uma descoberta, cada momento era meu. 3 meses depois daquela reunião, recebi uma mensagem de Rafael. Ele tinha conseguido meu novo número de alguma forma. A mensagem era longa, cheia de pedidos de desculpa, de súplicas para conversarmos, para eu conhecer o Lucas, para darmos uma nova chance. Deletei sem responder. Bloqueei o número. Algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Descobri através de Amanda que tinha mantido contato com alguns conhecidos comuns, que Rafael e Patrícia estavam tendo problemas financeiros. A empresa onde Rafael trabalhava tinha feito cortes. Ele tinha sido rebaixado.
Estavam lutando para pagar as contas da casa. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas a maior parte lembrou de todas as noites que passei chorando naquele quartinho sem janela, de todas as humilhações, de toda a falta de amor. Eles estavam colhendo o que plantaram. Comecei a fazer trabalho voluntário. Usar meu tempo e parte do meu dinheiro para ajudar outras mulheres em situações parecidas com a que eu vivi. Criei um pequeno fundo, com a ajuda de Amanda e orientação de Dr. Maurício, para ajudar mães solteiras, idosas abandonadas, mulheres em vulnerabilidade. Cada pessoa que eu ajudava me fazia sentir que todo o meu sofrimento tinha tido algum propósito, tinha me dado empatia e força para fazer diferença na vida de outras pessoas. 1 ano depois daquela noite de Réveillon que mudou tudo, estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando um vinho, vendo o pôr do sol. Rogério e Amanda tinham acabado de sair depois de um almoço gostoso que fizemos juntos. Olhei em volta para a vida que tinha construído e sorri. Não era a vida que imaginei quando jovem, não era a família tradicional que sonhei ter, mas era minha, autêntica, digna. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Vó Helena? Uma voz de criança, insegura. Meu coração parou. Lucas. Vó, sou eu, o Lucas. Peguei o telefone da mamãe escondido para te ligar. Você sumiu. Ninguém me conta onde você está. Eu sinto sua falta. As lágrimas vieram instantaneamente. Meu neto, o menino que eu tinha cuidado desde bebê, que tinha sido proibida de amar completamente. Oi, meu amor, consegui dizer, a voz embargada. Como você está? Triste. Ele respondeu com honestidade de criança. Mamãe e papai brigam muito agora, e eu ouvi eles falando que você foi embora porque a gente foi ruim com você. É verdade? Não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos a complexidade de tudo o que aconteceu? Às vezes, os adultos fazem coisas que machucam outras pessoas, meu bem. E quando isso acontece, a gente precisa se afastar para se proteger. Mas eu não fiz nada, vó. Por que você se afastou de mim também? A voz dele quebrou e eu ouvi os soluços. Meu coração despedaçou. Ele tinha razão, ele era inocente em tudo aquilo. Você não fez nada errado, meu amor. Nada. E olha, quando você crescer um pouquinho mais, quando puder entender melhor, a gente conversa direito. E se você quiser, pode vir me visitar, conhecer onde eu moro agora. De verdade? A esperança na voz dele me matou e me encheu de alegria ao mesmo tempo. De verdade. Mas por agora, você cuida de você, estuda, brinca, cresce forte e saudável. E saiba que eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Tudo bem? Tudo bem, vó. Eu também te amo. E ele desligou, provavelmente ouvindo alguém chegando. Fiquei ali segurando o telefone, chorando, mas não de tristeza, de esperança. Lucas era inocente e quando tivesse idade suficiente para entender, para fazer suas próprias escolhas, eu estaria aqui. Não para criticar os pais dele, não para envenenar ele contra eles, mas para mostrar que existe outra forma de viver, de amar, de respeitar. Hoje, 2 anos depois daquela noite de Réveillon, estou com 65 anos e vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho saúde, dinheiro, amigos verdadeiros. Rogério faz parte da minha vida como um grande amigo e parceiro. Amanda é a filha do coração que sempre quis. Viajo, aprendo coisas novas, ajudo pessoas, vivo cada dia como se fosse precioso, porque é. Rafael tentou contato mais algumas vezes ao longo desses anos. Sempre ignorei. Não tenho raiva dele, não mais. Mas também não tenho espaço na minha vida para pessoas que me fizeram tão mal. Perdoar não significa voltar. E eu aprendi isso da forma mais difícil. Soube por terceiros que eles tiveram que vender a casa, mudar para um apartamento menor, que Patrícia trabalha agora, algo que ela nunca fez antes, que estão lutando financeiramente. Não sinto alegria com o sofrimento deles, mas também não sinto vontade de ajudar. Cada um colhe o que planta. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa história até o final,
Eu quero te dizer uma coisa. Nunca, nunca mesmo, aceite ser tratado como menos do que você merece. Não importa se é família, se é filho, se é marido, se é quem for. Você tem valor, você merece respeito, você merece dignidade. E se as pessoas na sua vida não conseguem ver isso, não conseguem te valorizar, talvez seja a hora de construir uma vida nova, com pessoas novas que te vejam de verdade. Demorei 63 anos para aprender essa lição. Não deixa passar tanto tempo. Não sacrifica sua vida inteira por pessoas que não reconhecem seu valor. E lembra sempre, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você mesma. Me conta aí nos comentários, o que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Como lidou? Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação agora. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar essa história e de voltar sempre para ouvir mais relatos de pessoas reais, com lutas reais e superações reais. Até a próxima. E lembra, você é mais forte do que imagina.